A verdade é que já pagámos o depósito. Temos estado preocupados com vocês dois. Simplesmente já não é seguro aqui. Mas Esta é a nossa casa. estamos bem aqui. Temos um ao outro. Pai, não estão. Está decidido. Está tudo arranjado. O depósito está pago. Mudam-se no sábado. As vozes sussurravam do outro lado da porta da cozinha. Mas mesmo aos 70 anos, minha audição ainda captava cada palavra venenosa que meus próprios filhos trocavam sobre mim e meu marido Antônio. Mãe está ficando muito teimosa com os remédios e pai não para de reclamar das dores, dizia Sandra, nossa filha mais velha, com aquela voz impaciente que desenvolvia sempre que falava de nós. Sinceramente, não aguento mais essa situação. Eles estão virando um peso que não consigo mais carregar. Era como receber uma punhalada no peito. Ouvir a criança que criei com tanto amor se referir aos próprios pais como peso. Meu nome é Rosa Silva e, junto com meu marido Antônio, de 78 anos, dediquei uma vida inteira para criar 3 filhos que agora nos viam como estorvo inconveniente. Sandra, Roberto e Bruno haviam crescido em nossa casa simples, mas cheia de amor. Recebido educação que custou décadas de sacrifício. Foram apoiados em cada dificuldade e celebrados em cada conquista. Nunca imaginei que chegaria o dia em que esses mesmos filhos se reuniriam secretamente para planejar nossa eliminação de suas vidas. O problema é que eles têm muito gasto, continuou Roberto, nosso segundo filho, que sempre foi o mais calculista da família. Remédio para pressão, para diabetes, consultas médicas toda semana. No final do mês, é mais de R$1.000 só com os dois. Sem falar que ocupam espaço na casa, limitam nossa liberdade. Cada palavra era como sal em ferida aberta. Espaço, liberdade. Éramos obstáculos à felicidade deles. Bruno, o caçula, que sempre foi meu favorito secreto, completou o trio de conspiração. Pesquisei uns lares de idosos aqui na região. Tem um que parece bom. Não é muito caro se dividirmos entre nós 3. Falamos que é temporário, só até eles se adaptarem. Mas, na verdade, é definitivo. A frieza na voz do menino que um dia chorou nos meus braços, pedindo para não ir à escola, me fez tremer de horror e decepção. Antônio estava cochilando na poltrona da sala, alheio à conspiração que selaria nosso destino. Meu coração de mãe se partia ao imaginar como ele reagiria quando descobrisse que os filhos que considerava seu maior orgulho estavam planejando nos descartar como móveis velhos. Durante 53 anos de casamento, enfrentamos juntos a pobreza, a doença, as dificuldades de criar 3 crianças com recursos limitados, sempre acreditando que o amor familiar superaria qualquer obstáculo. Respirei fundo e entrei na cozinha onde meus 3 filhos interromperam abruptamente a conversa, assumindo expressões falsamente inocentes que me fizeram sentir ainda mais traída. Sobre o que vocês estavam conversando? Perguntei diretamente, sem rodeios. Sandra tentou sorrir. Nada demais, mãe. Só organizando uns compromissos da semana. Mentira, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Ouvi tudo. Vocês estão planejando nos internar num asilo. O silêncio constrangedor que se seguiu confirmou minhas piores suspeitas. Era verdade. Meus próprios filhos estavam tramando para se livrar de nós. Roberto foi o primeiro a tentar justificar. Mãe, não é bem assim. É que vocês precisam de cuidados especiais e nós não temos estrutura. Interrompi antes que pudesse terminar a frase. Estrutura?
Vocês 3 têm empregos, casas próprias, carros novos. Que estrutura é essa que não inclui cuidar dos pais que sacrificaram tudo por vocês? Durante a próxima hora, tentei desesperadamente lembrá-los de nossa história comum, dos sacrifícios que Antônio e eu havíamos feito durante décadas para dar-lhes oportunidades melhores que as nossas. Falei sobre as madrugadas que passei costurando para pagar material escolar, sobre como Antônio trabalhou em 2 empregos durante 15 anos para custear as faculdades deles, sobre como vendemos nossa casa maior para ajudar Sandra no casamento, Roberto na compra do apartamento, Bruno na abertura do negócio. Guarde este momento na memória, porque aqui começou a jornada que mudaria nossas vidas para sempre. Se você está acompanhando nossa história, deixe um comentário. Você já viveu ou presenciou situações de filhos ingratos que abandonam os pais idosos? Como reagiria se descobrisse uma conversa como essa na sua família? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que enfrentam situações similares. E se ainda não se inscreveu no canal, aperte o sininho. Quem sabe a próxima história não seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. Mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Sandra suspirou impaciente. Mãe, isso foi no passado. Agora a situação é diferente. Vocês precisam entender nossa realidade atual. Roberto completou. Não podemos sacrificar nossas famílias por causa de vocês. Bruno, que eu esperava que me defendesse, apenas balançou a cabeça concordando com os irmãos. Era como assistir estranhos falando sobre pessoas que não conheciam. Os filhos carinhosos que criei haviam sido substituídos por adultos calculistas, que viam os próprios pais como um investimento que não dava mais retorno. Tentei uma última cartada emocional. Vocês se lembram de quando eram pequenos e tinham pesadelos? Quem corria para o quarto de vocês? Quando ficavam doentes, quem passava noites acordada cuidando? Quando precisavam de ajuda com lição de casa, quem sentava pacientemente explicando? Mãe, pare com essa chantagem emocional, disse Sandra com dureza. Decidimos o que é melhor para todos. Vocês vão para o lar de idosos na próxima semana. Não era pedido, proposta ou sugestão. Era o ultimato final de filhos que haviam perdido completamente a capacidade de amar os próprios pais. Naquela noite, contei tudo para Antônio. Vi meu marido, homem forte que enfrentou décadas de trabalho pesado sem reclamar, desabar completamente. Rosa, como pode ser? Criei esses meninos como se fossem minha vida inteira, disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Onde foi que erramos? Não havia resposta para essa pergunta que nos atormentaria pelos próximos meses. Durante os dias seguintes, nossos filhos assumiram controle total da situação, organizando nossa transferência, como se fôssemos objetos sendo despachados. Fizeram listas dos nossos pertences essenciais que podíamos levar. Venderam móveis que consideraram desnecessários. Cancelaram serviços da casa sem nos consultar. Éramos espectadores da dissolução de uma vida inteira construída com amor e trabalho. Na manhã fatal, chegaram com um carro alugado maior para transportar nossas coisas. Vamos, é só temporário. Menti a Sandra enquanto nos empurrava para fora da casa onde vivemos por 30 anos. Olhei pela última vez para o jardim que cuidei durante décadas. As rosas que plantei quando Sandra nasceu. A jabuticabeira que cresceu junto com Roberto. A horta onde Bruno brincava de criança. Tudo ficaria para trás, junto com as memórias de quando ainda éramos uma família. O Lar São Francisco era exatamente como imaginei que seria. Um depósito de idosos inconvenientes, com cheiro de remédios, desinfetante e abandono. Corredores frios, quartos minúsculos, funcionários sobrecarregados que tratavam os residentes mais como números que como seres humanos. Vocês vão se adaptar rapidamente, disse Roberto enquanto assinava os papéis da internação. Volto na semana que vem para ver como estão. Era mentira, claro.
2 semanas se passaram sem nenhum contato. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma mensagem. Antônio e eu éramos fantasmas para nossos próprios filhos, pessoas que eles haviam decidido esquecer para viver suas vidas sem o fardo que representávamos. O ambiente do asilo era depressivo além da descrição. Idosos abandonados vagavam pelos corredores como zumbis, alguns falando sozinhos, outros simplesmente encarando-o vazio com o olhar perdido. As refeições eram servidas em horários rígidos, sem consideração por preferências individuais. Os quartos eram divididos com estranhos que gemiam durante a noite ou conversavam com parentes mortos há décadas. "Rosa, não posso morrer aqui", disse Antônio numa madrugada particularmente difícil. "Prefiro morrer livre na rua que definhar neste lugar, esperando filhos que nunca vão voltar." Suas palavras ecoaram meus próprios sentimentos. Tínhamos 2 opções: aceitar passivamente nosso destino ou tomar controle da situação enquanto ainda tínhamos forças. A fuga foi planejada durante dias. Observamos a rotina dos funcionários, identificamos horários de menor vigilância, juntamos algumas roupas e os poucos pertences que havíamos trazido. Numa manhã de terça-feira, quando a enfermeira-chefe saiu para a reunião administrativa, simplesmente caminhamos até o portão principal e seguimos pela estrada que nos levaria para longe daquele lugar de desespero. Não tínhamos plano específico, apenas o desejo desesperado de morrer com dignidade, em vez de apodrecer esquecidos num asilo. A estrada era longa, o sol escaldante. Nossos corpos fracos protestavam a cada passo. Mas caminhávamos unidos, como sempre fizemos durante mais de 5 décadas de matrimônio. Foi após 2 horas de caminhada que Antônio começou a sentir dores no peito. "Rosa, acho que é o coração", disse segurando o peito e ficando visivelmente pálido. O medo tomou conta de mim. Estávamos no meio da estrada, sob sol forte, sem ajuda próxima, e meu marido estava tendo um ataque cardíaco. Nesse momento de desespero total, ouvimos o som de um carro se aproximando. Era um jovem trabalhador, não mais que 25 anos, dirigindo uma picape velha. Parou imediatamente ao nos ver. "Senhor, senhora, está tudo bem?" perguntou com genuína preocupação. Expliquei rapidamente sobre o estado de Antônio e, sem hesitar, Marcos, esse era seu nome, nos colocou no carro e partiu direto para o hospital mais próximo. Durante o trajeto, Marcos ligou para sua esposa, Ana, avisando que chegaria tarde porque estava levando um casal de idosos ao hospital. "Claro que fez certo", ouvi ela dizer pelo viva-voz. "Leve eles onde precisarem ir." Era a primeira demonstração de humanidade genuína que recebíamos em semanas. No hospital, enquanto Antônio era atendido na emergência, Marcos e Ana, que chegou pouco depois, ficaram conosco como se fôssemos família deles. Compraram água, lanche, conversaram conosco para diminuir a ansiedade, ligaram para médicos conhecidos pedindo atenção especial para o caso. Eram 2 estranhos, demonstrando mais amor e cuidado que nossos próprios filhos. Antônio teve que ficar internado 3 dias para observação. Durante esse período, Marcos e Ana nos visitaram diariamente. Traziam comida caseira, livros para passar o tempo, flores para alegrar o ambiente. "Vocês não precisam fazer isso", eu dizia sempre. "Somos estranhos para vocês." Ana respondia: "Família não é quem nasce conosco, Dona Rosa. É quem escolhe ficar ao nosso lado." Quando Antônio recebeu alta, Marcos fez uma proposta que mudou nossas vidas. "Vocês não podem voltar para aquele asilo. Venham morar conosco. Temos espaço e seria uma honra tê-los como nossa família." Ana completou: "Nunca pudemos ter filhos, mas sempre sonhamos em cuidar de pessoas mais velhas, aprender com sua experiência de vida." A casa de Marcos e Ana era simples, mas aconchegante, cheia do amor que faltava no asilo
e nas casas dos nossos próprios filhos. Eles adaptaram um quarto especialmente para nós, organizaram remédios, ajustaram a alimentação às nossas necessidades médicas. Mais importante, nos tratavam com respeito, carinho e dignidade que havíamos esquecido que existiam. Durante os primeiros meses nessa nova família, Antônio e eu redescobrimos a alegria de viver. Ana cozinhava pratos que lembravam nossa infância. Marcos ouvia nossas histórias com interesse genuíno. Ambos pediam conselhos sobre vida, relacionamento, decisões importantes. Éramos valorizados pela sabedoria que acumulamos, não descartados por nossa idade. Foi 3 meses depois da nossa fuga do asilo que algo extraordinário aconteceu. Um advogado apareceu na casa procurando especificamente por Antônio. "Senhor Silva, tenho tentado localizá-lo há meses", disse o homem elegante. "Tenho informações sobre uma herança que lhe pertence." Descobrimos então que o avô de Antônio, que morreu quando ele era jovem, havia deixado uma herança considerável, que só seria liberada quando Antônio completasse 75 anos. Eram 20 milhões de reais em investimentos e 10 imóveis em diferentes cidades. O advogado explicou que havia enviado várias cartas para nosso endereço anterior, mas nunca recebeu resposta. A verdade se revelou como um raio. Nossos filhos haviam interceptado toda a correspondência durante anos, sabendo da existência da herança e esperando que Antônio morresse, para herdarem tudo. Era por isso que nos mantiveram por perto, até recentemente. Não por amor filial, mas por interesse financeiro. Quando perderam a paciência de esperar nossa morte natural, decidiram nos esconder no asilo. Parte 2. A descoberta sobre a herança interceptada pelos nossos filhos foi como receber um soco no estômago. Durante anos, Sandra, Roberto e Bruno sabiam que Antônio herdaria uma fortuna considerável, mas escolheram nos manter na ignorância, enquanto planejavam como se beneficiar da nossa morte. O advogado nos mostrou cópias de todas as cartas enviadas ao nosso antigo endereço, documentos que comprovavam que nossos filhos haviam assinado pelos recebimentos e escondido tudo de nós. "Dona Rosa", disse o advogado com indignação genuína, "seus filhos cometeram crime ao interceptar correspondência oficial. Vocês poderiam processá-los." Antônio balançou a cabeça. "Não quero destruir a vida deles, apenas que nos deixem em paz." Ana, que estava presente durante a conversa, foi mais direta. "Eles tentaram destruir a vida de vocês. Merecem consequências." Durante as semanas seguintes, Marcos nos ajudou a organizar toda a documentação necessária para tomar posse da herança. 20 milhões de reais em investimentos, 10 imóveis espalhados por 3 estados, uma quantia que transformaria radicalmente nossas vidas e nos daria segurança financeira que jamais sonhamos possuir. Mas a riqueza material significava menos que a descoberta de que nossos filhos eram piores do que imaginávamos. "Rosa, o que vamos fazer com todo esse dinheiro?" perguntou Antônio numa noite. Tínhamos todas nossas necessidades básicas cobertas. Morávamos com pessoas que nos amavam verdadeiramente. Nossa saúde estava estável. "Vamos usar para ajudar outras pessoas na nossa situação", respondi. "Quantos idosos estão sofrendo em asilos porque as famílias os abandonaram?" Ana sugeriu algo que mudou completamente nossa perspectiva. "Por que não transformamos esta casa numa residência para idosos abandonados? Um lugar onde eles sejam tratados com amor, não apenas cuidados médicos." A ideia era perfeita. Usar nossa boa fortuna para criar um lar verdadeiro para pessoas que, como nós, haviam sido descartadas por famílias ingratas. Foi exatamente 1 mês após descobrirmos sobre a herança que nossos filhos apareceram. Haviam contratado um detetive para nos localizar, não por saudade ou arrependimento, mas porque suspeitavam que algo havia mudado em nossa situação financeira. Sandra chegou primeiro, sozinha, com um buquê de flores
e lágrimas falsas nos olhos. Mãe, pai, que susto vocês nos deram fugindo daquele lugar, disse Sandra com uma teatralidade que me enjoou. Procuramos vocês por toda parte. Estávamos desesperados de preocupação. Era mentira descarada. Se estivessem preocupados, teriam nos procurado antes, teriam nos visitado no asilo, teriam respondido nossas tentativas de contato. Roberto e Bruno chegaram no dia seguinte, todos com a mesma história ensaiada. Arrependimento pelos mal-entendidos do passado, desejo de reunir a família novamente, propostas de nos levar de volta para morar com eles. Nenhum deles mencionou diretamente dinheiro, mas era óbvio que sabiam sobre nossa mudança de situação financeira. Pai, mãe, queremos compensar vocês por tudo, disse Bruno com aquela voz melosa que usava quando queria alguma coisa desde criança. Podemos comprar uma casa grande onde todos vivemos juntos, como uma família de verdade. Roberto completou. Pensamos até em abrir um negócio juntos, usar a experiência de vocês. Antônio e eu nos entreolhamos com cumplicidade. Após 53 anos de casamento, não precisávamos de palavras para nos comunicar. Decidimos confrontá-los diretamente sobre nossa descoberta. Filhos, disse Antônio calmamente. Sabemos sobre as cartas que interceptaram durante todos esses anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sandra tentou negar. Que cartas, pai? Não sabemos do que estão falando. Mas Ana, que havia se tornado nossa defensora feroz, trouxe todas as cópias dos documentos que o advogado nos forneceu. Estas cartas, disse ela colocando os papéis na mesa. As que vocês assinaram recebendo durante 3 anos. A máscara de falsa preocupação finalmente caiu. Sandra se tornou agressiva. Esse dinheiro é nosso por direito. Somos os filhos legítimos, os herdeiros naturais. Roberto foi além. Vocês nem sabem o que fazer com tanto dinheiro. Vão ser enganados, roubados. Precisam de nossa ajuda para administrar. Bruno, sempre o mais covarde, tentou uma abordagem emocional. Pai, mãe, sempre fomos uma família unida. Um dinheiro não pode nos separar. Era de uma hipocrisia revoltante. Durante meses eles nos abandonaram, nos trancaram num asilo, nos trataram como lixo. E agora queriam nos convencer de que éramos família unida. Foi Marcos quem tomou a iniciativa de expulsá-los. Vocês ouviram o que tinham que ouvir, disse se levantando e caminhando em direção à porta. Agora saiam da minha casa e não voltem mais. Rosa e Antônio têm uma família agora, uma que realmente os ama. Ana completou. Se aparecerem aqui novamente, chamamos a polícia. Sandra tentou uma última cartada emocional. Mãe, somos seus filhos. Você não pode nos abandonar. Levantei da cadeira onde estava sentada e, pela primeira vez em décadas, senti uma força interior que não sabia possuir. Filhos não abandonam os pais para morrer em asilos, disse firmemente. Vocês fizeram sua escolha há meses. Agora vivam com as consequências. Após a expulsão deles, nossa vida entrou numa nova fase de propósito e realização. Com parte da herança, compramos as casas vizinhas e transformamos tudo numa residência para idosos abandonados. Não um asilo tradicional, mas um lar verdadeiro, onde pessoas esquecidas pelas famílias pudessem viver com dignidade e carinho. O Lar Rosa e Antônio abriu 6 meses depois com capacidade para 20 residentes. Contratamos enfermeiras especializadas, mas também insistimos que o ambiente fosse familiar, não hospitalar. Tinha uma grande cozinha onde os residentes podiam cozinhar quando quisessem. Jardins onde cultivavam flores e hortaliças. Sala de leitura. Oficinas de artesanato. Nosso primeiro residente foi seu João, um senhor de 82 anos que estava no mesmo asilo onde nos internaram. Havia sido abandonado pelo filho único há 2 anos e nunca recebeu uma visita. Dona Rosa, disse ele no primeiro dia.
Isto parece bom demais para ser verdade. Respondi: João, você merece coisa boa. Todos nós merecemos. Durante o primeiro ano, acolhemos 15 idosos abandonados pelas famílias. Cada um tinha uma história trágica de ingratidão filial. Mas aqui encontravam não apenas cuidados médicos, mas principalmente amor, respeito e senso de pertencimento. Ana coordenava as atividades diárias. Marcos cuidava da administração. Eu supervisionava a cozinha e o jardim. Antônio contava histórias e organizava jogos de cartas. Foi durante esse período de realização plena que Ana nos deu a notícia mais feliz. Estava grávida. Vocês vão ser avós de verdade, disse ela chorando de alegria. Esta criança vai crescer conhecendo o amor de 4 pais. Antônio ficou tão emocionado que chorou como criança. Aos 79 anos, seria avô de uma neta que realmente o amaria. Helena nasceu numa manhã de primavera. Uma bebê saudável e linda que trouxe ainda mais luz para nossa casa, já cheia de amor. Diferente dos nossos netos biológicos, que mal nos conheciam, Helena cresceu no nosso colo, ouvindo nossas histórias, aprendendo valores de família verdadeira. Era a cereja do bolo, numa vida que havia se transformado completamente. Antônio desenvolveu uma relação especial com Helena. Passava horas ninando ela no colo, cantando cantigas antigas, contando histórias inventadas. Rosa, disse ele numa tarde, esta menina vai crescer sabendo o que é amor de avô de verdade. Era lindo ver meu marido, aos 80 anos, redescobrir a alegria da paternidade através daquela criança que nos escolheu como família. 2 anos após abrir o lar para idosos, Antônio começou a demonstrar sinais de que sua vida estava chegando ao fim. Nada dramático, apenas o cansaço natural de quem viveu 8 décadas intensas, enfrentou traições profundas e encontrou paz verdadeira nos últimos anos. Ele não estava doente, apenas pronto para partir. Rosa, quero morrer aqui, nesta casa, cercado de pessoas que me amam, disse ele numa conversa que tivemos sobre o futuro. E quero que tudo que temos fique para Ana, Marcos, Helena e os idosos daqui. Nossos filhos biológicos receberam amor durante décadas e escolheram jogá-lo fora. Antônio faleceu numa manhã tranquila de outono, aos 81 anos, segurando minha mão e sussurrando palavras de amor. Helena, então com 2 anos, estava dormindo no seu colo. Marcos e Ana estavam conosco, chorando a perda do homem que haviam escolhido como pai. Os outros residentes do lar fizeram uma vigília silenciosa, prestando respeito a quem havia transformado suas vidas. O funeral foi simples, mas emocionante. A igreja ficou lotada de pessoas cujas vidas Antônio havia tocado. Os residentes do lar, funcionários, vizinhos, comerciantes da região. Nossos filhos biológicos apareceram, claro, não por luto genuíno, mas esperando receber alguma herança. Ficaram desapontados quando o advogado leu o testamento. Antônio havia deixado toda a fortuna, os 20 milhões restantes, os imóveis, o lar para idosos, para Ana, Marcos, Helena e uma fundação que criamos para ajudar outros idosos abandonados. Para Sandra, Roberto e Bruno, deixou exatamente R$1 cada, acompanhado de uma carta que disse tudo. Para os filhos que me abandonaram quando mais precisei deles, deixo o mesmo que me deram nos meus últimos anos. Nada. A carta continuava. Durante décadas, ofereci amor incondicional que vocês desprezaram. Quando envelheci e precisei de cuidados, me descartaram como lixo. Descobriram minha herança e tentaram se reconciliar apenas por interesse financeiro. Família verdadeira é quem escolhe ficar ao nosso lado nas dificuldades, não quem aparece apenas nos momentos de conveniência. Sandra tentou contestar o testamento legalmente, alegando que o pai não estava em plenas faculdades mentais quando o redigiu, mas Antônio havia sido inteligente.
O testamento foi feito na presença de 3 médicos que atestaram sua lucidez completa, e havia gravações em vídeo de todo o processo. O juiz rejeitou a contestação em primeira instância. Hoje, 3 anos após a morte do meu amado Antônio, posso dizer que nossa história teve o final mais justo possível. Helena, agora com 5 anos, me chama de Vovó Rosa e considera nossa casa seu lar verdadeiro. Ana e Marcos são meus filhos de coração, que escolhi e que me escolheram. O lar para idosos atende 50 residentes e tem lista de espera. Nossos filhos biológicos nunca mais apareceram. Soube por vizinhos antigos que Sandra se divorciou, Roberto faliu o negócio e Bruno teve depressão profunda quando descobriu que não herdaria nada. Não sinto prazer no sofrimento deles, apenas tristeza por terem escolhido o caminho da ganância em vez do amor. A lição mais importante que aprendi é que família não é determinada por sangue, mas por escolha, cuidado e amor genuíno. Ana e Marcos, 2 estranhos que nos resgataram na estrada, se tornaram filhos melhores que aqueles que carregamos no ventre. Helena será nossa verdadeira herdeira, não apenas de bens materiais, mas de valores de família que nossos filhos biológicos rejeitaram. Se você está ouvindo nossa história e tem pais idosos, lembre-se, eles não são fardos, são bibliotecas vivas, cheias de amor, experiência e sabedoria. Um dia você também envelhecerá e precisará da mesma compreensão que nega hoje. E se você é um idoso sendo maltratado pela família, saiba que nunca é tarde para encontrar pessoas que realmente valorizem sua existência. Conte nos comentários. Você acredita que família é sangue ou é escolha? Já viu casos de filhos do coração que se tornaram mais presentes que filhos biológicos? Suas histórias podem inspirar outras pessoas a valorizar relacionamentos baseados em amor verdadeiro, não apenas em obrigações de sangue. Porque, no final, o que importa não é quem nos trouxe ao mundo, mas quem escolhe ficar conosco durante toda a jornada.